Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Agentes de saúde cobram agilidade no pagamento do piso nacional da categoria. Assunto foi debatido na Comissão de Saúde. Aprovado o projeto que inclui tabacarias como atividade de baixo risco. Medida dispensa a necessidade de alvará para estes estabelecimentos. E ainda, dedicada ao acolhimento de pessoas com HIV, Casa Fonte Colombo ocupa o espaço da Tribuna Popular. Estas e outras informações você confere a partir de agora, aqui no Jornal da Câmara. Agentes de saúde cobram agilidade no envio de projeto do Executivo para a Câmara, com o objetivo de garantir o quanto antes o pagamento do piso nacional da categoria. O tema foi tratado na Comissão de Saúde nesta terça-feira. A proposta está em análise na Procuradoria-Geral do município. Emenda constitucional de maio deste ano estabelece que o piso nacional dos agentes comunitários de saúde e de endemias seja de R$ 2.424, o que representa 2 salários mínimos. O pagamento depende da aprovação de projeto de lei que será encaminhado pelo Executivo Municipal para viabilizar o caráter jurídico-financeiro dos pagamentos. Agentes e representantes de entidades cobraram pressa no envio da proposta ao Legislativo da capital e argumentaram que os repasses federais vêm sendo depositados desde maio. O assunto foi proposto para debate na comissão pelo vereador Aldacir Oliboni. Essa adequação que o prefeito está dizendo há 2 meses atrás, e aqui eu falo com a PGM, essa preocupação que o prefeito tem da adequação para saber como pagar essa diferença, seja dos encargos trabalhistas, seja dos avanços que os trabalhadores têm, não é diferença salarial. O piso está vindo, 2.424. Então, me parece que essa adequação, segundo o prefeito, ela tem que estar na peça orçamentária para poder, ou previsto no projeto de lei, para poder, enfim, fazer o pagamento. E aí tem essa morosidade que não termina mais. A proposta está em análise na Procuradoria-Geral do município. A PGM se comprometeu em dar o parecer no prazo de até 48 horas. O projeto chegou ontem na PGM, quando fizeram referência da PGM, só deixando claro, né, mais uma vez, a PGM dá a orientação em que pese não sermos nós a manifestação quanto ao encaminhamento de gestão, ao encaminhamento político. A orientação desde o início foi essa viabilização com respaldo, porque nós sabemos que, ao contrário de outras situações envolvendo pisos a nível federal, existe um repasse da União, né, em que existe uma forma de pagamento híbrida, né, em que o pagamento direto dos vencimentos é feito pelo repasse federal, mas a repercussão disso existe uma repercussão direta no Tesouro, que nós precisamos verificar, não existe, aí processualisticamente falando, né, como nós dissociarmos o pagamento desses reflexos. Então, é uma questão aí de dia sim. O doutor Murilo, que recebeu o processo ontem pela PGM, o prefeito entrando em contato conosco pediu, então, que em no máximo 48 horas a gente possa retornar esse processo para a saúde e a gente possa, inclusive, verificar a possibilidade de, no próprio projeto, ver qual a forma ideal de a gente conseguir contemplar isso o mais brevemente possível. A presidente da Cosman afirmou que a tramitação do projeto será agilizada na Câmara assim que a matéria chegar ao Legislativo. A ideia é que a gente consiga, na quarta-feira da semana que vem, na reunião de líderes, colocar o projeto para priorizar, para que a gente possa fazer uma conjunta e possa trazer para votação. Então, eu acredito que nos próximos dias a gente consiga sim, porque tem um engajamento do prefeito, ele também tem este interesse, tá? E nós vamos resolver, se possível, ainda dentro do mês de novembro, tá bem? Comissão e entidades irão acompanhar o andamento do projeto na Secretaria de Saúde, assim que o texto for encaminhado à pasta pela PGM. A ideia é tentar agilizar a tramitação da proposta para que a matéria chegue o quanto antes à Câmara Municipal. Mais recursos e melhores estruturas para o Carnaval na capital gaúcha estão entre as principais demandas das escolas de samba para a realização do evento em 2023. O assunto foi tratado na Comissão de Educação e Cultura nesta terça-feira.
O debate sobre o desfile das escolas de samba foi proposto pelo vice-presidente da SESI, vereador Jonas Reis. Entidades carnavalescas cobraram mais recursos e melhores estruturas para a realização do Carnaval 2023. Então, hoje nosso principal problema é a falta de recursos. Recursos para Porto Alegre, para Grande Porto Alegre, recursos para a estrutura do Carnaval em si. E acho que o momento hoje é isso, é a gente unir e buscar recursos para fazer o Carnaval. A Prefeitura tem, desde o primeiro momento desse governo, procurado encontrar diversas formas de apoio ao Carnaval. No momento, nós estamos empenhados em construir uma nova governança para o Carnaval, exatamente como fizemos para o acampamento Farroupilha e para o Porto Alegre em Cena. É preciso direções coletivas, é preciso comissões transparentes e participativas. Eu acho que esse é um dado fundamental. Além disso, a Prefeitura está empenhada em investir na estrutura do Porto Seco, muito especialmente dos barracões, né? Nós estamos para lançar justamente uma licitação para a reforma completa dos barracões, apenas aguardando de parte das ligas uma composição no que diz respeito ao cronograma dessas obras, justamente para não ferir o cronograma do Carnaval. Quanto à necessidade de mais recursos para as atividades, o vereador Jonas Reis afirmou que irá solicitar uma reunião com o prefeito Sebastião Melo. O objetivo, segundo o parlamentar, é buscar alternativas para garantir a realização do evento. Nós temos um conflito para que tenhamos o Carnaval 2023. Um problema é o governo Melo ter aportado pouco recurso. Historicamente, o Carnaval é uma festa popular, envolve milhares de pessoas e a economia criativa ela gera empregos. Então, se tu investe R$1 no Carnaval, ele gera R$1,5 circulando na economia de Porto Alegre. Então nós estamos preocupados não só com a questão cultural, mas a questão econômica. Então a gente agora, a partir desse debate com as escolas de samba, com as ligas, nós sabemos que tem um edital em curso na prefeitura, mas que não acolhe toda a potencialidade do carnaval de Porto Alegre, que é um carnaval que envolve inclusive escolas da região metropolitana, escolas de samba. Então a gente quer agora uma reunião com o prefeito para levar toda essa discussão feita na comissão e pedir para que ele potencialize os recursos a serem investidos no carnaval. Antes de debater a realização do Carnaval, um outro tema foi abordado pela comissão. A coordenadora do Fórum Municipal de Educação apresentou de forma online os trabalhos desenvolvidos pela entidade. A pauta sugerida pelo presidente da SESI, vereador Roberto Robaina, visa ampliar a integração entre a comissão e as organizações ligadas à educação no município. Então, nós estivemos hoje reunidos com a professora Sônia, que visitou a comissão. A professora Sônia é coordenadora do Fórum de Educação aqui do município de Porto Alegre, e nós justamente com essa reunião buscamos estabelecer uma relação mais orgânica entre a comissão e o fórum, para garantir a fiscalização e para garantir a elaboração de políticas públicas para melhorar a educação. Existe a elaboração de política pública, ela precisa ser executada. Nós constatamos que em Porto Alegre tem faltado isso, ou seja, o Plano Municipal de Educação não tem sido posto em prática, a educação tem sido desvalorizada, e a articulação entre o fórum e a comissão é justamente para que a gente possa fazer a fiscalização e a cobrança devida dos governos. A necessidade de mais espaços para a prática esportiva voltada à população idosa em Porto Alegre motivou reunião da Comissão de Direitos Humanos nesta semana. A Orla do Guaíba e o Parque Marinha do Brasil foram apontados como locais com potencial para ampliação das áreas destinadas a estas atividades. Segundo o vice-presidente do Conselho Municipal do Idoso, a Prefeitura precisa fazer mais investimentos em áreas esportivas na cidade, pois o número de pessoas idosas tende a crescer consideravelmente na capital. O investimento em esporte, entende? Ele é um preventivo para que se faça realmente um bom trabalho, entende? Lá atrás não vai se gastar tanto porque a pessoa vai se tornar mais saudável, ela vai cuidar de si mesma, ela vai ter mais alegria, vai ter disposição, convivendo com outras pessoas ela vive em maior harmonia. De acordo com o IBGE, 23% da população de Porto Alegre é composta por idosos. São quase 345 mil pessoas idosas vivendo na capital gaúcha. De 2010 para 2020, a expectativa de vida subiu em 2,8 anos, o que indica aumento dessa população na cidade. E para garantir mais qualidade de vida para os idosos, os especialistas apostam na atividade física como fundamental para uma saúde melhor.
Segundo a Prefeitura, o município oferece 18 locais para a prática esportiva dos idosos. Cerca de 2.500 pessoas são beneficiadas, conforme o Executivo. A falta de professores de educação física, no entanto, é uma das dificuldades para atender este público, de acordo com o governo. Com relação à ampliação de parques e praças para as atividades físicas, o arquiteto e representante da Secretaria de Meio Ambiente informou que obras estão sendo executadas. E entre algumas obras que têm sido executadas atualmente estão as academias ao ar livre, em diversas praças. E muitas delas são oriundas de emendas impositivas da Câmara de Vereadores. Temos alguma em andamento agora, hein? Sim, temos a Limpedro, temos a Praça Romeu Rita dos Reis, temos na Praça Guia Lopes, temos outras ainda a iniciar, como na Praça Simões Lopes Neto, também em Teresópolis, e outras ainda estão em fase de licitação, e algumas aguardando a assinatura de contrato. Já temos 17 prontas de emendas impositivas este ano e mais 9 em fases posteriores de licitação. Proponente da reunião, o vereador e presidente da SEDECOM avalia que o Executivo precisa trabalhar em parceria com outras secretarias para elaborar um projeto que incentive a prática esportiva dos idosos. O parlamentar observa que espaços como o Parque Marinha do Brasil podem ser explorados pela Prefeitura. Eu acho que ali fica mais adequado do que a orla para os idosos. Essa é a minha opinião. Por quê? Ele é mais reservado, tem mais sombra, tu pode fazer um vestiário. Lá mais agitado, é para gurizada mesmo, né? E tem várias atividades lá. Mas nós podemos trazer para aquele conglomerado de atividades esportivas a questão especificamente dos idosos. E nesse sentido foi que eu fiz um projeto indicativo para o governo e quando mexer no Parque Marinha do Brasil, faça ali, principalmente para os jogos de idosos, num terreno mais fértil de acomodação para o idoso. A Câmara aprovou o projeto do Legislativo que inclui atividades de tabacaria como de baixo risco. Com isso, os estabelecimentos ficam incluídos no rol de serviços nesta categoria listados na Lei de Liberdade Econômica da capital gaúcha. O objetivo da legislação é desburocratizar os empreendimentos na cidade. O projeto altera uma legislação de 2020, que instituiu a Declaração Municipal de Direitos da Liberdade Econômica em Porto Alegre. Conforme o autor da proposta aprovada nesta segunda-feira, a tabacaria deveria, já naquela época, ter sido colocada como atividade de baixo risco e, por consequência, dispensada da obrigatoriedade de alvará de localização e funcionamento. Não se colocou naquela lei a atividade da tabacaria. E a tabacaria, como nós sabemos, ela tem aquelas vendas de produtos bastante simples, operam bastante com a loteria, né? Eles vendem bilhetes, etc. E elas não estavam inseridas como tal, portanto a lei é bastante simples. Insere as tabacarias como atividades de baixo risco e com isso fica dispensado, dentre outras coisas, do alvará de funcionamento. O projeto ainda determina que as tabacarias devem funcionar como MEI, configurando um caráter de microempreendedor individual. Na sessão de segunda-feira, o Legislativo ainda aprovou 2 projetos que tratam do patrimônio histórico-cultural de Porto Alegre. De autoria do vereador Aldacir Olibone, do PT, um dos projetos tomba como patrimônio histórico da capital a Gruta de Maria Francelina, popularmente conhecida como Maria Degolada. A gruta está localizada na zona leste da cidade, na Vila Maria da Conceição. Maria Francelina Trenes foi assassinada em 1899, aos 21 anos, pelo seu companheiro. No local onde ela foi morta, no pé de uma figueira, foi construído um pequeno santuário, que virou ponto de devoção e também simboliza a luta contra o feminicídio. O autor da proposta afirmou que após o tombamento, o espaço poderá receber recursos e ser revitalizado. Nós estamos tombando esse local porque existe ali na Vila Maria da Conceição um local onde ela foi sepultada. E aquilo se criou um costume, né? Das pessoas, é um lugar separado ali, né? Ele é muito conservado pela comunidade e tal. Tem uma santinha ali, Nossa Senhora da Conceição também.
e ele não foi tombado ainda, então não tem como nós destinar recursos para revitalização, até porque ele é um ponto turístico religioso, né? O plenário da Câmara também aprovou um projeto que integra territórios negros da capital gaúcha ao patrimônio histórico-cultural de Porto Alegre. A vereadora Karen Santos, uma das autoras da proposta, junto com as vereadoras Bruna Rodrigues e Dayana Santos, explicou a importância da aprovação. São territórios ainda questionados pela especulação imobiliária. A Dani Vieira, que ajudou a organizar esse arcabouço, essa pesquisa, hoje ela executa o projeto Territórios Negros pela Prefeitura. Ao mesmo tempo, nós do Legislativo, a gente tem essa dificuldade de conseguir olhar para a cidade de Porto Alegre e ter estudo, ter laudos antropológicos, ter a parceria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para conseguir dar mais embasamento para fazer essa disputa legal em relação à cidade de Porto Alegre. Assim. Então, esse projeto, junto com a pesquisa da Dani Vieira, junto com a prática dos territórios negros, que é uma prática de quase 10 anos na cidade de Porto Alegre, é um processo, né? E hoje a aprovação dessa lei é parte desse processo. Os parlamentares ainda aprovaram a indicação de título de cidadão de Porto Alegre e 2 moções de solidariedade. Uma delas é de apoio ao cantor Seu Jorge, pelos ataques racistas sofridos durante o show mês passado no Grêmio Náutico União. Autores e mais detalhes das propostas podem ser conferidos no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. E a Câmara manteve o veto total a projeto do Legislativo que obriga empresas distribuidoras a legendar em língua portuguesa cópias dos filmes destinados à exibição em salas de cinema na capital. De autoria do vereador Aldacir Oliboni, do PT, o projeto de lei havia sido aprovado em dezembro do ano passado. Segundo o texto, as salas de cinema ficariam obrigadas a exibir, no mínimo, uma sessão legendada em língua portuguesa por dia dos filmes que estivessem em cartaz. No veto da proposta, a Prefeitura apontou que a matéria poderia prejudicar pequenas produtoras que não teriam condições de se adequar à legislação. E com isso, segundo o governo, a medida também poderia acarretar na redução da produção cultural. O espaço da Tribuna Popular nesta semana foi ocupado por representantes da Casa Fonte Colombo. Durante o período, a entidade divulgou o trabalho de acolhimento às pessoas que convivem com HIV. Desde 1999, a Casa Fonte Colombo é um centro de convivência para pessoas com HIV. Atualmente, a instituição atende cerca de 200 famílias. De forma voluntária, a entidade trabalha com base em 4 pilares essenciais: a reinserção social, a reestruturação dos laços familiares, a assistência social e o mais importante deles, a prevenção. A gente tem focado no trabalho de prevenção, através de palestras, de oficinas, de visitas, mesmo a escolas, empresas, para que o conhecimento do HIV e da AIDS possa ser disseminado e possa então as pessoas possam se prevenir, possam se proteger do vírus. A Casa Fonte Colombo é mantida pela Associação Literária São Boaventura. Todos os meses, a entidade oferece 3,5 toneladas de alimentos para as famílias que convivem com o vírus da AIDS. Além de oferecer alimentação, a Casa Fonte Colombo também conta com profissionais voluntários de uma equipe multidisciplinar para prestar apoio às pessoas com HIV positivo na cidade de Porto Alegre. Aqui no plenário Otávio Rocha, a instituição ocupou o período da Tribuna Popular para pedir apoio do Legislativo Municipal na divulgação das atividades. E a gente quer então continuar estreitando essas relações porque nós somos uma instituição da sociedade civil, mas precisa dialogar tanto com os serviços de saúde do setor público, quanto com os outros poderes para que essa realidade também possa ser implementada no conjunto da cidade, que outras instituições também possam colaborar no enfrentamento do HIV e da AIDS nesse tempo tão difícil que a gente está vivendo também agora depois da pandemia.
No Brasil, mais de 900 mil pessoas convivem com o HIV. Além do acolhimento, o objetivo da Casa Fonte Colombo é oferecer apoio e informações para evitar novas infecções. O Legislativo realizou sessão solene nesta noite para entrega da Comenda Porto do Sol à empresa Colombo Estruturas para Eventos. Na terça-feira, a homenagem foi para a Federasul. A cerimônia ocorreu no plenário Otávio Rocha. O evento marcou os 95 anos da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul. A homenagem foi proposta pela mesa diretora do Legislativo. A cerimônia foi conduzida pela vereadora Mônica Leal, do PP. A íntegra das solenidades podem ser conferidas no YouTube da TV Câmara. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo bem aqui na sua tela, nas nossas redes sociais e também no site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Muito obrigado pela sua audiência. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!